Olá a todos, sejam bem-vindos ao oitavo episódio da sexta temporada do Bate-Papo sobre Composição. O Bate-Papo é um projeto de extensão do Departamento de Composição da Escola de Música da UFRJ, que visa dialogar com músicos sobre questões relativas ao mundo da composição musical. O projeto propõe travar um diálogo com músicos de diversas vertentes, tanto da música de concerto, como do jazz, da MPB, sem restrição estética. Os vídeos dos bate-papos dos 5 anos anteriores, 2020 a 2024, e desta sexta temporada, 2025, estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações sobre os próximos programas. Os programas de 2023 em diante estão disponíveis também em formato podcast no Spotify, na Apple, dentre outras plataformas. A equipe que realiza esse projeto é formada por mim, Liduíno Pitombeira, pelo professor Ian Wagner e pelo compositor extensionista Ítalo Spinelli. Hoje temos a honra de receber o compositor, pesquisador e professor Henrique Vaz para falar sobre sua obra musical, suas pesquisas, suas atividades de ensino em música e sobre suas perspectivas no âmbito da composição. Seja bem-vindo, Henrique. Eu que agradeço o cordial convite, querido Liduino. Beleza. O Henrique, eu vou falar um pouquinho dele antes de iniciar o diálogo. O Henrique Vaz é pesquisador, criador, professor do programa de pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde coordena os grupos Programação Criativa como chave pedagógica e Gambioluteria, da programação orientada à gambiarra ao entalhe da luteria pós-digital, com formação em composição, ciências da computação e música com ênfase pedagógica. Sua prática se desenvolve entre ensaios, oficinas e experimentações algorítmicas que investigam os impactos sociotécnicos da informação digital, as políticas de acesso e direito cibernético e os limites do sujeito de direitos sob regimes de virtualização e colonização algorítmica. Atua na interseção entre modelagem computacional e composicional, síntese sonora e visual, e explora notações e sintaxes emergentes no campo das práticas criativas. Rick, é uma pergunta que a gente faz inicialmente para os nossos convidados, é para você falar um pouco sobre sua carreira como compositor desde o início, quando fatos, professores, compositores, experiências considera fundamentais para a construção da sua voz composicional. No seu caso, você tem uma formação também em computação. Se quiser em algum momento falar das duas coisas e como elas se conjugaram, fique à vontade. Tá. Eu vou tentar fazer aqui um itinerário. De forma muito sumária, eu poderia dizer, né, que, por exemplo, assim, eu tive uma formação, digamos assim, um itinerário canônico, né, ou seja, eu segui, digamos assim, o conservatório, né, ainda jovem, aos 11 anos, entrei no conservatório, fiz 3 conservatórios aqui em Recife, né, salientando que eu sou de Recife, natural de Recife. Então, passei por 3 conservatórios ainda na juventude, fiz depois que eu me vi condenado à música, digamos assim, né? Não me via mais apartado dela, fui prosseguir na graduação e fiz a pós, né? E justamente, mais especificamente na pós-graduação, entre mestrado e doutorado, que eu tenho esse encontro, de fato, digamos assim, com um pensamento mais formal, ou mais pedagógico, mais didático, voltado para a composição, né? Porque eu fiz basicamente licenciatura em música na graduação, né? Ou seja, essa parte pedagógica foi formulada ainda na graduação. Então, assim, de forma muito sumária, eu segui esse itinerário canônico, né? Passando por conservatório. Agora, tentando, digamos assim, fazer essa encruzilhada fazer a encruzilhada onde se encontre Cronos, Zion e Kairos nesse momento, assim, eu posso dizer que talvez o fator composicional na minha, nesse meu itinerário, ele tem uma marca que eu posso chamar, assim, talvez, com uma certa liberdade, libertinagem poética, de onde as coisas se complicam, né? Então, assim, onde as coisas começam a se complicar, de qualquer maneira, né? Ainda justamente na pós-graduação e no mestrado que eu fiz na UFPB, sob a orientação do Elieri, é, à época, é, eu já tinha uma experiência também, ainda na graduação, de participar sempre de coletivos, né? O que a gente pode chamar, em certa medida, né, desse gênero, subgênero, não sei, mas esses coletivos de experimentação, ou esses coletivos de ruído, de noise, né, como se categorizam. Então, eu sempre participei de muitos coletivos em Recife, né? Ou seja, e isso me deu uma certa
Então, me deu uma certa também uma base, uma compreensão, porque, por exemplo, nesses coletivos de experimentação, a gente lidava até, digamos assim, com eu vou dizer quase que com fórmulas ou formulários quase que gerativos ou generativos de como conduzir o improviso ou a performance, digamos assim, um improviso estruturado, né? Então, isso, de certa medida, traz, né, digamos assim, as benesses disso, né? Por exemplo, a gente tem que pensar, às vezes, até em como a gente estava lidando com colegas que tinham formação na música e colegas que não tinham formação, digamos assim, por ofício, né, musical, a gente pensava, então, opa, como é que a gente vai elaborar certos domínios de representação para a gente se comunicar aqui, né? Ou seja, já tinha que se atribuir ou pensar em certos aparatos de representação. Ou seja, então, é daí que nasce, por exemplo, assim, a minha incursão sobre esse pensamento, né, de sintaxes emergentes, ou pensar justamente nessa relação do que estamos falando quando falamos sobre partitura gráfica, né? Onde é que está esse gráfico, onde é que está essa coisa, essa natureza apartada entre partitura e gráfico, né? Mas enfim. Então, ou seja, pensar sobre os domínios de representação, pensar sobre também, né, esses aparatos de notação. Isso também nos colocava na situação também de, em certa medida, manufaturar os próprios instrumentos, de qualquer maneira, né? Ou seja, e com uma organologia muito própria, né? Também, digamos assim, eu não digo que adaptada, mas em diálogo com o próprio corpo, né? Então aqui a gente pode falar de certa medida, não sei, de forma ingênua, mas já havia uma certa consciência de corporeidade ou corporealidade. E para além disso, né, como se a gente colocava como corpo como laboratório, seja também para manufaturar as notações e os símbolos e a sua eficácia dentro da comunidade, é, é, pensava-se também, dentro desses coletivos, a questão de que, para além da emancipação dessa categoria de sonoro, a gente tem um pensamento também sobre a fisiologia do som, né? Até que ponto também o corpo se torna adjuvante, né? E não rompe a aura, digamos assim, da obra, né? Ou seja, um corpo adjuvante, enquanto também é categórico, elemento operativo, digamos assim, desse categórico sonoro, né? Então, ou seja, dessa experiência de coletivos, dessa experiência de performance, de improvisação, né, de grupos de experimentação em Recife, eu fui coletando isso, né? Ou seja, como elaborar os aparatos de representação, fazer os domínios de representação, como também tornar concreta ou manufaturar uma organologia, um instrumentário próprio também, que correspondesse, digamos assim, né, essa leitura do corpo como laboratório, pensando na fisiologia do som, e fechando esse circuito, também foi quando eu comecei a interagir e a conhecer também vamos dizer, circuitos independentes de, por exemplo, selos, né, fonográficos que faziam também a divulgação e acabou que integrando esse circuito também de, né, divulgação. Então, essa base de experiência que me atravessou pela graduação e que me chega na pós-graduação, o fator que complica foi que, por exemplo, em Recife, em 2014, entre 2013 e 2014, né, teve uma grande mobilização, né, digamos assim, a urbanidade se mobilizou na questão sobre a luta contra a gentrificação, né, em um determinado parte do bairro histórico aqui de Recife, né, ou seja, hoje essas questões estão bem documentadas e isso pode ser lido e procurado, né, que foi um movimento chamado Cup Estelita, né. Então, nesse movimento, eu com os meus colegas e parceiros de jornada, que também estávamos no mestrado em composição na UFPB, eu, Marcelo Campelo, e um outro colega também, o Lucas Alencar, a gente começou a fazer, digamos assim, vou dizer intervenções, mas participando desse coletivo, né, e dos acampamentos que foram feitos, a gente começou a atender também nesses acampamentos e coletivos, eu vou chamar assim, as comunidades do entorno, né? E quando eu digo assim, não que eu queira colocar nos termos de comunidades periféricas, né? Até porque a gente pode ver, tem também essa questão da virada ontológica ou da virada periférica, né? Mas vamos dizer assim, as comunidades menos assistidas pelo Estado, que eram os três Cs, que é Coque, Cabanga e Coelhos, que ficavam próximos dessa redondeza, onde estava sendo feito esse processo licitatório, né? Que é a gentrificar o bairro e expulsar, né? Ou seja, cada vez mais colocar a margem dos acessos à urbanidade para essas comunidades, a gente montou o que a gente chamou à época de oficinas, né? Oficinas gambiarra, que seja, a gente então começou a trabalhar com a comunidade. Tanto que a gente estava vendo, digamos assim, é como se fizesse uma engenharia reversa, né? Porque, por exemplo, à época a gente tinha uma disciplina também que era de análise estética 4, né? Ou seja, que pegava ali desde, digamos assim, vamos dizer assim, os espectralistas francófonos e também a própria questão do Larman, e a gente pensou, poxa, como é que a gente pode empregar
pelo menos alguma parte dessas ideias, fazendo uma engenharia reversa e aplicando isso trazendo, né, essa experiência dentro para a comunidade, né, para essas três comunidades. Então a gente fez essas oficinas de gambiarra e, ou seja, a gente trouxe então, né, eu trouxe também essa experiência nos coletivos para dentro das oficinas, que foi justamente pensar em questões, digamos assim, né, notacionais, mas do gênero, como a gente presentificava, concretizava símbolos, signos ou aparatos sígnicos dentro da comunidade e via sua eficácia, isso se tornava o nosso, digamos assim, um dicionário local para a gente se comunicar, entre aspas, digamos assim, musicalmente. Né? E dentro desse roteiro, a gente também passou a manufaturar instrumentos, digamos assim, eu vou dizer de baixo custo, para não dizer também que assim, instrumentos com materiais, digamos assim, recicláveis. Né? A maioria elementos de PVC e essas coisas. Então a gente montou uma orquestra, né, que um colega Marcelo Campelo batizou muito bem de orquestra isolante, né? Porque assim, um dos materiais mais usados para fazer as emendas dos instrumentos e as emendas também, tanto epistemológicas quanto ontológicas, era a fita isolante, de qualquer maneira. Então, ou seja, nesses laboratórios também, digamos assim, acho que foi onde, digamos assim, eu tive digamos assim, foi minha primeira, digamos assim, experiência no magistério, vamos dizer assim, minha primeira experiência de aulas de composição foi justamente nessas comunidades, né? Ou seja, trabalhando nessas oficinas de gambiarras. E, enquanto uma contrapartida, né, digamos assim, social da coisa, a gente conseguiu montar essa orquestra isolante que a gente tanto, tanto fazia frente nas manifestações, obviamente, né, com essas orquestras, né? Ou seja, fazia, digamos assim, esse ato político, né? E também, com o tempo, a gente começou a ser convidados para essa orquestra isolante, né, coordenada por a gente, a gravar trilhas, né, sonoras para a época em que também que digamos assim, entre aspas, né, o mercado cinematográfico em Pernambuco gozava de sua pujança. Né? Então, ou seja, a gente fez algumas trilhas com essa orquestra que a gente montou com a comunidade, fez algumas 5, 6 trilhas, né, para o cinema local, alguns curtas, outros longas, e tudo isso ainda dentro da experiência do mestrado. Né? Na época do doutorado, também feita na UFPB, sob orientação do Elieri, eu ainda mantive essa consciência meio que como se fosse a minha forma de modelagem composicional, né? E, mas tá trazendo outros elementos também, né? Aí eu já estava começando também a empregar junto com a manufatura, digamos assim, dessa gambeluteria, né? Desse instrumentário, a agregar vamos dizer assim, programação e também prototipagem, né, de circuitos, né? Ou seja, mas tudo isso muito de forma de puro voluntarismo, né? Ou seja, não tinha nenhuma formação ainda a essa época. Então, então aí foi quando a gente, por exemplo, sei lá, comecei a aprender por conta própria, né, sei lá, alguns elementos muito básicos de programação. E tá, comecei a usar algumas plataformas, né, principalmente as de software livre e tal, para justamente brincar e fazer, digamos assim, processamento de sinal digital. Né? Ou seja, essas orquestras agora, orquestras isolantes, as orquestras que foram surgindo após, né, com os colegas e companheiros dos coletivos, eu fazia essa parte de processamento de sinal, de qualquer maneira, que também estava associado com o processamento também de síntese de vídeo. Né? Então, isso foi a época do doutorado. Então, muito posteriormente, eu fui fazer, talvez assim, para tentar formalizar esse conhecimento que foi, digamos assim, estimulado, né, na vivência, né, os coletivos na comunidade, e eu fui fazer, né, um bacharelado em ciência da computação para tentar, pelo menos assim, pegar os jargões da área, né, e ver como estabelecer uma conversa, né, um diálogo com a área, de qualquer maneira. E foi nisso, por exemplo, que hoje, por exemplo, né, feito mestrado, feito doutorado, essa vinculação é mais tardia, é após o doutorado que eu faço bacharelado em ciência da computação, para hoje, digamos assim, eu talvez nesse diálogo tentar traçar uma proposta que seja uma crítica também à programação criativa, que é junto com a crítica, talvez assim, uma crítica interna ao próprio pensamento composicional enquanto instrumento pedagógico, a própria gamificação como instrumento pedagógico. Então, fazer esse pensamento e propor uma proposição pedagógica que tenho chamado de programação orientada à gambiarra, que é meio, digamos assim, uma corruptela da própria PUC, né, de programação orientada a objetos. Né? Mas, assim, de qualquer maneira, nasce essa proposta de programação orientada à gambiarra que eu tenho tentado empregar desde que eu estive na condição de professor substituto temporário na FJF, né, nas disciplinas de música, tecnologia e composição,
eu tentei fazer, e isso foi uma dificuldade, né, observada, né, porque não se tem realmente muito material em língua vernacular, digamos assim, em português, e há sim uma dificuldade, porque a gente pode até talvez cogitar que os nossos alunos e graduandos consigam ler em outras línguas de qualquer maneira, né? Ainda mais o inglês, digamos assim, uma língua, parece uma língua franca, mas nem todos ainda conseguem, de certa medida, assimilar ou ler. Então, ou seja, havia essa dificuldade porque se tem muito tutorial e material em língua inglesa ou em outras línguas, não tem língua vernacular, e eu tive meio que esse trabalho de tentar montar uma pedagogia, montar uma didática, montar tutoriais. Então, digamos assim, esse pensamento pedagógico alinhado, associado à programação veio, né, depois desse bacharelado e meio vinculado mais a esse trabalho que começou na minha época como professor temporário, né? Então, ou seja, eu tenho pensado justamente tenho esses dois grupos de pesquisa hoje em dia, né, digamos assim, que eu tento orientar, que eu digo que um é mais aplicado e outro é mais, digamos assim, para a formulação de teorias endógenas. Então, digamos assim, programação criativa, para mim, eu tenho abordado esse grupo mais para, digamos assim, criar bibliografias, né? Ou seja, de criar teorias endógenas e fazer estudos de caso, né? Ou seja isso das comunidades de live coding, seja das comunidades de desenvolvedores que fazem instrumentos pedagógicos voltados para a música, com alguma urgência local, regional. E essa parte de gambioloteria, né, que eu intitulo como, né, da programação orientada ao entalhe da loteria pós-digital, é mais uma área aplicada, né, que a gente, de fato, assim, se debruça a prototipagem de circuitos, a gente se debruça a desenvolvimento, de fato, de aplicações, em alguma medida, também pensar, que eu tenho tentado elaborar, né, de forma mais sistemática, esse plano pedagógico da programação orientada à gambiarra, né? Então, basicamente é por aí. Eu tive esse itinerário canônico, mas talvez o fator complicador e que traz um estatuto poético, digamos assim, é desses encontros entre coletivos, né, vou chamar assim os coletivos de improvisação em Recife, que eu tenho atuado, né, e também dessas intervenções vamos dizer assim, né, esse trabalho voluntariado nas comunidades, nessa tentativa de pensar oficinas, né, de pensar a programação orientada à gambiarra. Então, basicamente, a minha formação um pouco vem daí. Muito bem. Conservatório, você fala que fez três, porque você fez três instrumentos, é isso? É porque a época, né, assim, tá, eu venho da família baixa renda e nunca tive condições, digamos assim, a época nem de financiar os meus estudos nos conservatórios privados aqui locais, né? Por exemplo, o Conservatório Pernambucano, na época, aqui, um dos mais, ah, 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 né, que tem uma maior procura e um maior contingente, ele, certamente, era pago, então também não tinha condições de pagar. Eu tentei, acho que é com a bolsa, mas assim, imagine que eu estava Isso foi antes de entrar na graduação, né? Então, ou seja, para ocupar as tardes do meu segundo grau, eu acabei fazendo três conservatórios simultaneamente, né? Ou seja, era o conservatório, que esse era do governo do estado, aqui de Pernambuco, antigamente tinha um nome de. Ele oferecia um tecnólogo, né? Que era o curso profissionalizante e de criatividade, eu acho que era isso, que ficava na Rua da Aurora, por aqui, ainda existe hoje, é pelo governo. Aí eu fiz também o SEMO, que é o Conservatório de Olinda, que eu consegui lá uma bolsa, e acho que eu tive uma breve passagem pelo Conservatório Pernambucano por essas questões. Mas, enfim, na época, justamente, na época eu fazia piano, cada um fazia piano erudito, digamos assim, né, esse programa de piano erudito, e fazia flauta transversa, né, e clarinete, nessa época. Então, ou seja, isso também, em certa medida, influenciou nessa questão de colocar o corpo como laboratório também, de como experimentar com instrumentos, né. Muito bem, muito bem. É, avançando um pouco mais aqui, se aprofundando um pouco nas pesquisas, né? Se você puder falar como é que elas interagem com a composição, quer dizer, pesquisa que você faz na construção de instrumentos, nessa nova organologia, a questão da representação, que é uma coisa importante, Uhum. né? Como é que isso interage na sua própria produção musical, né? Na criação musical. Sim. É, Assim, eu costumo dizer, Liduino, que assim, não existe exatamente um fronteiriço, né, entre essas duas esferas, né? Ou seja, o meu trabalho parte sempre de um entendimento, digamos assim, concreto, né, de que, digamos, essa potência do pensamento, esse ato de criação, né, que também é um ato de resistência, esse ato de compor são operações inseparáveis, né, de qualquer maneira. Então, assim, e que a pesquisa, para mim, é uma atividade, não é.
é, é menos uma atividade externa, digamos assim, no fazer musical, e mais assim, uma forma também de escutar as próprias condições técnicas, políticas, materiais, né, que tornam o fazer possível. Então, assim, nas minhas investigações, digamos assim, né, mais recentes, né, fazer esse corte, tanto nos grupos de pesquisa da UFJF, né, quanto, sei lá, em algumas publicações que eu tenho feito, né, eu tenho trabalhado mais ou menos três eixos assim, centrais, né, ou seja, um primeiro seria um eixo, digamos, sociotécnico, de qualquer maneira, né, que, vamos dizer assim, né, vou tratar fazer um tratamento das infraestruturas digitais, das políticas de acesso, dos modos como certos dispositivos produzem, que eu vou chamar aqui, por enquanto, só para argumentar, de normatividade, né, ou seja, de máquinas de normatividade. E isso aparece, assim, por exemplo, justamente nessa discussão sobre o que eu também estou tentando argumentar sobre como trazer de forma ética ou reinserir a questão da vulnerabilidade à máquina, né? Ou seja, para fazer uma contraposição a essa coisa fantasmagórica que se tornou as IAs generativas corporativas, né? Ou seja, então eu penso, digamos assim, enquanto uma luta, né, que eu estou tentando formalizar, mas pensar justamente em que ponto essas IAs generativas a gente tem perdido esses fatores, digamos assim, de se priorizar uma racionalização, né, de quanto ponto de vista técnico mesmo, reasoning em detrimento da alucinação, né? Isso do ponto de vista da própria arquitetura, né? Então, quando eu falo sobre essa reinserção da vulnerabilidade, trazer essa vulnerabilidade à máquina, é pensar justamente de como se pensar estrategicamente do ponto de vista do campo artístico, né? Como a gente pode fazer essa contraposição a essas IAs generativas corporativas e se pensar no eixo programático, de se pensar as arquiteturas, né? Ou seja, pensar nesses modelos de como, de fato, se apropriar desses modelos e pensar como vulnerabilizar essa máquina, de qualquer maneira. Né? E nisso, assim, por exemplo, para complementar, eu talvez assim insira nessa questão da vulnerabilidade contra as máquinas normativas, o que eu chamo talvez assim de pensar uma ontologia. Pode parecer até ingênuo, mas assim, dá para escavar muita coisa. Mas, por exemplo, uma ontologia do erro e também uma ontologia que eu chamo aqui de esterese, né? Ou seja, muito me fascina a esterese sistêmica. Isso, digamos assim, fazendo. E quando eu falo de esterese sistêmica, tem alguma certa linha ali com o que vem de simetria e de invariância, né? Mas eu explico mais um pouco à frente. A gente pode destrinchar isso mais como um modelo composicional que eu uso, né, esterese. Ou seja, então, assim, eu tento compreender a técnica não como, sei lá, né, obviamente como um elemento neutro, obviamente, né, parece obviedade, mas assim, mas como uma força que deforma, né, ou seja, que reorganiza percepções, ou que clona modos de escuta, ou que captura subjetividades. Então, assim, esse eixo que eu chamo aqui, esse eixo sociotécnico, ele opera uma crítica, né? Mas é uma crítica interna, ela é feita a partir do próprio fazer, né? Do código, do circuito, do algoritmo. Um segundo eixo, né, dentro dessas pesquisas, é que eu chamo de modelagem experimental, né? E aí que vai desde a gambioluteria, né, que é que eu estou chamando, que pode ser também um hackeamento, né, de um instrumentário, e até de experimentos com o que bem, para quem não estiver familiarizado, com DDSP, né, ou seja, que é para além de usar essa aprendizagem por padronagem dos algoritmos canônicos de processamento digital de sinais, tem agora essa variante, um D adicional, né, que é para diferencial, né, ou seja, o processamento digital, processamento de sinal digital diferenciável, né, ou seja, que aí entra, digamos assim, a geometria diferenciável entre os tensores e entra, de qualquer maneira, os neurônios ou essas arquiteturas neurais, né, para lidar com os velhos algoritmos de DSP. Então, ou seja, nisso, DSP, modelagem física híbrida, pensando também algo que me fascina dentro dessa modelagem experimental síntese articulatória do trato vocal, que é um desafio, e tudo isso eu posso chamar de um DSP experimental, né? Ou seja, usando também arquiteturas de redes neurais, de síntese e transformação de áudio, mas aqui o interesse é menos tecnológico, digamos assim, né? Porque eu também faço uma distinção muito crítica sobre essa cópula desse termo, né, que é digamos assim, uma novidade dentro da cultura dos ocidentais, que é essa cópula entre o termo tekne e logos, né? Ou seja, você sempre tem que estar moderando ali em que ponto o logos ou o discurso se sobrevalece sobre a técnica e a gente acaba ficando encarcerado pela uma prótese, né, de qualquer maneira, né? Então, ou seja, é muito mais uma fricção entre esses regimes, né? Ou seja, ah, entre o artesanal e o computacional, ou o analógico e o digital, digamos assim, hiper formalizado, ou a respiração do instrumento e o determinismo algorítmico, né? Ou seja, eu tento criar sistemas que não sejam meramente eficientes, né? Mas assim, expressivos, né? Que produzam zonas instáveis, comportamentos emergentes, pequenas anomalias que se tornam matéria musical.
Assim, é um campo onde eu transito entre engenharia improvisada, né, programação criativa e especulação sonora. Um terceiro eixo que eu chamo assim, é mais um eixo estético-político, né? Então, ou seja, para mim, né, compor sempre implicou investigar modos de vida, modos de existência, modos de escuta, modos de inscrição, né, de escritura, escrituração. Ou seja, eu costumo trabalhar com híbridos, né? Ou seja, desde instrumentos, digamos assim, tradicionais, que se tornam plataformas de síntese, sistemas digitais que reconhecem o erro como operador, também poético, sensores que transformam o corpo em topologia vibratória. Então, ou seja, minhas obras acabam sendo laboratórios, digamos assim, vivos, onde esses três eixos se encontram, né? A crítica das infraestruturas, a modelagem experimental e uma poética da estabilidade, né? O ponto central, talvez assim, de fundo da minha pesquisa aplicada, né, assim, é justamente nesse intercruzamento, né? Porque é, 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 justamente, né, a medida que eu desenvolvo pedagogicamente dentro do exercício do magistério, essa questão da programação orientada à gambiarra, né, ela se torna, em certa medida, um operador ontológico, digamos assim, né? Ou seja, a POG, vou chamar aqui, né, de POG para a gente usar um acrônimo, né, mas a POG, essa programação orientada à gambiarra, ela não é meramente assim um jeito de fazer, né? Mas é um método também de pesquisa, né? Ou seja, de programação improvisada, de uma modelagem não rígida, né? Os sistemas que aceitam ou que tornam o erro como elementos operativos, né? Ou seja, uma deriva da vulnerabilidade, né? Ou, ou seja, a forma também uma solução de pôr como transformar em estatuto poético a instabilidade sistêmica, ou de tensionar, ou de friccionar, ou de colocar a genealogia, né, desses algoritmos à mostra, né? E que, digamos assim, tanto eu tanto eu na condição da comunidade acadêmica ou da comunidade, vamos dizer assim, integrada, né? Nessa troca, e nessas negociações, né? De também, digamos assim, a gente sair dessa condição de um usuário passivo e sermos agentes de infraestrutura, né? E quando eu digo isso, por exemplo, ah, pensar num letramento digital para além enquanto educação tecnológica e não quanto tecnologias para a educação, sabe? Então, ou seja, fazer essa leitura crítica, né? E eu acho que é mais que urgente, em certa medida, nessa quadra atual, a gente pensar sobre essa questão de plataformização da educação, soberania e colonialismo de dados, né, os licenciamentos, em que ponto o jurídico desses licenciamentos são práticas predatórias, ou como, por exemplo, certas fermentarias entram e saem das instituições públicas. Então, ou seja, fazer esse tipo de pensamento que talvez tenha chegado esse momento, pelo menos esse momento tenha chegado na música, a gente raciocina um pouco sobre isso também, de pensar um pouco sobre isso, né? Então, assim, nesse intercruzamento, né? Nessa negociação, nessa troca, nessa dialogia, ou nesse encontro também com as ruas, né? De qualquer maneira, né? De como, digamos, esse pensamento pedagógico, essa prática pedagógica se intercruza com a minha prática composicional, né? Então, ou seja, atualmente é mais nessa luta, ou né? Nessa luta por uma educação tecnológica e um letramento digital crítico, né? De qualquer maneira. Perfeito. Dentro desse primeiro eixo que você fala, o sociotécnico, né? Você mencionou um pouco a IA. Como é que você vê a questão da IA? Você pensa no IA local, digamos assim, que você consiga poder usar ela sem precisar de um data center, por exemplo, ter, não sei. Assim, assim, definitivamente, Lino, porque eu penso o seguinte, por mais que a gente ainda tenha esse impacto, tá, porque a gente vê, por exemplo, algumas leituras, né, que a IA ainda nos soa, pelo menos no campo de composição e de música, ainda como uma entidade fantasmagórica, né, de certa medida, né? E, de fato, esse receio, ou essa hesitação, eu acho até salutar, porque, por exemplo, qual seria, digamos assim, a minha crítica hoje em dia sobre as IAs generativas ou gerativas, corporativas, né, muito especificamente? Tá, eu vou ser aqui, eu posso estar sendo, digamos assim, muito raso no argumento, mas só para que a gente consiga montar a argumentação. Mas, por exemplo, eu acho que o problema talvez seja menos de cálculo e a gente tem um problema mais, por exemplo, de pensar de infraestrutura local, que aí a gente precisa de fato de uma política de Estado para se fazer isso, né?
apesar que se possa fazer isso também voluntariamente, mas assim, a questão de escala é bem mais reduzida, ou seja, então penso que há um problema de infraestrutura, esse problema de infraestrutura vai estar também subordinado, vai estar vinculado à questão de a gente pensar sobre soberania e colonialismo de dados, que é uma outra coisa, e ah, é, é, o que talvez. E outra coisa também, porque uma outra discussão também interessante é que, de fato, essas IAs estão nessa esteira da emancipação do trabalho, né? Não tenho visto isso, de qualquer maneira. Então, assim, quando eu falo, por exemplo, que o problema talvez seja ainda, por enquanto, menos de cálculo e talvez seja um problema mais político, de qualquer maneira, ou geopolítico, eu penso também, por exemplo, por isso que nessa pedagogia, por exemplo, assim, de pensar a alucinação versus um reasoning, uma racionalização de um viés muito forte, né? De como de fato fazer alucinar as máquinas, de trazer, de certa medida, essa vulnerabilidade e de pensar, por exemplo, é possível você usar certas arquiteturas neurais, porque cada uma é como se fosse paradigma de linguagem. Cada uma vai dar vai resolver um problema diferente, né? Ou seja, se você quer, por exemplo, fazer determinados agentes para improvisação ou determinados agentes para composição, para reharmonização, certos agentes para o DSP, a gente vai ter que escolher que tipo de arquitetura vai ser a mais adequada para lidar com essas situações. Então, eu penso, por exemplo, se a gente faz esse letramento digital e se apropria dessa arquitetura, a gente pode fazer isso localmente. Ou seja, fazer localmente e rodar isso localmente na sua máquina, de qualquer maneira, claro, isso vai exigir, obviamente, ah, tanto a eficiência algorítmica da arquitetura, como também parte de processamento. Então, há uma exigência, de qualquer maneira, aí, que isso pode ser usufruído de algumas maneiras. Mas, por exemplo, você rodar localmente uma arquitetura e você alimentá-la localmente com os seus datasets, você pode, por exemplo, pensar composicionalmente de fazer essa alimentação via bibliotecas SQL de seus próprios, de elencar suas próprias composições, né? Ou seja, sua própria, vamos chamar assim, né? Sua própria estética, sua própria linguagem, e jogar isso dentro de alguma arquitetura dessas de aprendizagem profunda, e você, na ponta, fazer a curadoria desses dados, né? Ou seja, não é muito diferente do que, por exemplo, o Mozart, quando já rodava os dados, né, de qualquer maneira. Não é muito distante disso. Agora, os problemas hoje em dia, de fato, são problemas políticos, geopolíticos, de qualquer maneira. Por exemplo, né, vamos pensar até quando a gente faz esse cadastro numa IA generativa dessas corporativas, né? A forma de concessão de telemetria que está envolvida ali, né? Enquanto uma telemetria que pode ser totalmente eticamente discutível e que tem as suas práticas predatórias de qualquer maneira, né? Ou seja, há uma certa invasão à sua máquina e você está autorizando essa determinada invasão. Então, assim, e além do mais, né, essas IAs generativas, corporativas, né, que você acessa via navegador, ela tem um viés forte de qualquer maneira, ou seja, ela vai ter um dataset ali muito pré-determinado e, em certa medida, ali a recursividade, uma redundância, vai gerar sempre um material que talvez não corresponda a urgências locais e regionais, obviamente. Então, ou seja, a minha crítica maior não é tanto, aí quando eu falo na questão de cálculo, não é tanto sobre para mim, que é um termo guarda-chuva, né? A inteligência artificial geral, para mim, é um termo guarda-chuva para muitos outros elementos que estão ali internos. Mas, enfim, nesse termo guarda-chuva, o problema para mim é mais de realmente a gente fazer esse letramento digital, de a gente fazer essa pedagogia, de fazer esse esforço para que, digamos assim, se abra essa caixa preta, né, nesses termos, de qualquer maneira. E que, de fato, se der para rodar localmente. Mas, para isso, a gente também sofre de um problema de infraestrutura, digamos assim. Tá, para eu rodar isso localmente, em alguma medida vai ser exigido de mim o que a gente chama de computação paralela, ou seja, vai ser exigir uma computação em GPU e não mais em CPU. Ou meio que particionado GPU CPU. Então, ou seja, vai ter um. Mas, para além disso, eu dentro dessa problemática mesmo em sala de aula, de como, por exemplo, né, quando a gente fazia os mergulhos sobre certas arquiteturas neurais, ou um mergulho sobre como usar certas bibliotecas, né, que a maioria hoje em dia, digamos assim, está em Python, né, de qualquer maneira. Né? Então, uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, e o que dá um exemplo dessa vulnerabilidade, de trazer vulnerabilidade à máquina. E outra coisa também de como funciona essa história sistêmica, por exemplo. A depender de como você faça as alocações de memória, ou de como você usa o seu framework para você modelar
o seu neurônio, além das alocações, você pode fazer. O que eu tenho feito é o seguinte: você rodar um, vamos dizer assim, a mesma composição gerativa ou generativa, ou o mesmo algoritmo, seja de processamento de sinal, em processadores e máquinas diferentes, porque, por exemplo, se eu rodo dentro de uma que tem a GPU, e o senhor roda, por exemplo, em máquinas que eu tenho aqui, que sei lá, são de 2005, né? Ou seja, ainda da geração IBM. Então, você pode, em certa medida, também usar poeticamente o próprio, eu vou chamar assim, né? O erro maquinal, ou como se queira dizer, o glitch, né? Mas aí é você trabalhar diretamente, seja com alocação de memória, seja com Stack Overflow, trabalhar com essa saturação do buffer, e com isso você consegue extrair uma certa vamos dizer assim, para além da fisicalidade do som, essa fisicalidade do instrumento, né? Ou seja, você faz a máquina berrar de qualquer maneira. Né? Então, ou seja, a gente pode ter também, pode encarar isso do ponto de vista de infraestrutura, que, ou seja, você pode usar determinadas máquinas e extrair um certo status poético de determinado processamento, sabe? Então, por exemplo, uma prática que eu faço é isso. Tem obras gerativas ou generativas minhas, de audiovisual, de síntese de vídeo, de síntese de som, que a depender de onde rodar determinado processador, e essa é a provocação, os resultados são diferentes, sabe? Então, assim, de fato, eu concordo plenamente que, concordo e compactou que não dá para passar incólume sobre essa questão trazida das IAs, que, na verdade, vem como um termo quase publicitário, guarda-chuva, para outras questões incutidas, e vejo que um dos maiores problemas que a gente tem que resolver enquanto seja na academia ou seja na comunidade integrada, é debater essas questões sobre infraestrutura, emancipação do trabalho, a questão do colonialismo de dados, como é que a gente vai discutir isso. Isso pode ser feito justamente, como você traz a, a solução a solução mais, digamos assim, eficiente, que é rodar localmente, né? Tanto rodar localmente como alimentar os próprios datasets com os seus, você fazer seus próprios vieses de qualquer maneira, né? E aí, a partir daí, a gente pode depois discutir quais são os problemas de cálculo envolvidos nisso, sabe? Mas acho que, primeiramente, fica esse desafio, de qualquer maneira, né? E aí por isso que eu digo, aí também o desafio pode ser feito, para a gente também não ficar tão apegado à questão infraestrutural, esse desafio pode ser feito, seja incorporando os variados tipos de infraestrutura que a gente pode ter disponível em cada situação. Né? A gente pode rodar, como se roda, por exemplo, já se tem, digamos assim, pedais de guitarra que rodam já modelos modelos já supervisionados Treinados, né? pré-treinados e embarcados em um Raspberry Pi dentro de um pedal, sabe, de qualquer maneira. Mas aí, Sim. aí é o problema. Esses modelos já estão ali, não são, digamos assim, não chegam nem a ser open source, de qualquer maneira. Ou seja, você não tem nem acesso a você, por exemplo, de fato, ter acesso à infraestrutura da rede ou modificar o dataset, sabe? Sim, sim, sim. E dentro desse outro eixo que você fala, modelagem experimental, né? Que é o Uhum. DDSP, né? É, você falou também nessa dicotomia analógico, digital, a integração das duas. Como é que, na prática, assim, para os nossos alunos, para os nossos ouvintes, Uhum. você usa que tipo um Arduino que você realiza gestos e esse Arduino converte para um ambiente? Como é que É, funciona isso na prática? Dá uma visão é para que a gente. o que é aqueles jargões da área, né? Que é o novas interfaces para expressão musical, né? E tem também aquele o HID, né? Como é que é? Human Interface Devices, uma coisa assim, né? Ou seja, Sim, dispositivos sim. para interação humana de qualquer maneira, uma coisa assim. Assim. Tem esses jargões, né? Essas áreas de investigação. Mas simplesmente por extensão, digamos assim, né, das minhas práticas, por exemplo, assim, digamos assim, de prototipagem e a época que eu inalava chumbo fazendo as soldas, né, de forma muito ingênua, claro, a gente pode usar plataformas do gênero Arduino, né? Mas assim, hoje há tantos microcontroladores disponíveis, né? Por exemplo, sei lá, tem outras plataformas como o ESP32, tem uma plataforma como o Bella, há muitas plataformas dessas que você pode embarcar. E para além do Arduino, tem muitas shields, né, que você pode agregar, né? Por exemplo, sei lá, eu lembro de ter feito um telefone um celular, digamos assim, mas um telefone que tem uma shield que já você poderia incorporar um chip SMS de qualquer maneira, ou seja, você poderia fazer já uma brincadeira
por exemplo, de retroalimentação entre chamadas de voz, né? Ou seja, é como se fosse uma retroalimentação pouco controlada, mas tem resultados curiosos, né? Porque você lança o estímulo e aquilo vai se retropropagando. Mas tá, pode se usar, se usa assim Arduino, mas para além do Arduino, que tá, tem sua serventia, que é uma plataforma muito bem sólida e consolidada. Pense, por exemplo, assim, trabalhos ah, que eu vou dizer assim, que mistura esses universos, digamos assim, da analogia e do digital, né? Porque a diferença básica é que um tem clock e outro não tem, de qualquer maneira, no circuito. Tem portas lógicas e outro não. Mas é, por exemplo, trabalhar com manufaturar sintetizadores a partir de chips de áudio específicos de certos consoles. Por exemplo, você pensar uma coisa que eu consegui, digamos assim, fazendo a garimpagem, né? Consegui um chip de Atari, que estava ali disponibilizado. Então, você via o chip de Atari via o chip de síntese de áudio, você pode, por exemplo, imagina, o que a gente fez umas variáveis, ou seja, sintetizadores a partir de chips de 8 bits, de 16 bits, de 32 bits. E nisso fica interessante também que você pode trabalhar o que eu acho, o que eu tenho chamado, por exemplo, quando eu sou convocado a dar aulas de harmonia, né, que eu falo de xenoharmonia, né, essa categoria que surgiu, né, ou seja, que, digamos assim, por extensão, digamos assim, o microtonalismo está por ali. Mas, assim, tem essa categoria de harmonia. Então, ou seja, por exemplo, a gente montou um sintetizador a partir de um chip Commodore 64, cujo a gente podia fazer ajustes finos em cada nota do sintetizador a partir de certos potenciômetros, né? Certos resistores, e fazer um sintetizador xenarmônico microtonal, a gente poderia estabelecer, né? Então, ou seja, isso pode partir desde montar, seja um sintetizador a partir de chips dedicados. Pode-se usar controladores, que também é ótimo para você fazer nessa categoria multimodal, né? Ou seja, você pode usar sensores com Arduino, isso facilita muito o trabalho, né? Hoje em dia é praticamente um Lego, né? De qualquer maneira. E, assim, em certa medida, a incorporação é feita entre, vamos dizer assim, analógico e digital. Acho que é basicamente isso mesmo, você criar essa. Porque a gente acaba criando certas aplicações, né? Certos instrumentos pedagógicos, e às vezes, de fato, fica faltando aquela necessidade, ou seja, ou a gente usa o próprio teclado integrado como instrumento, né? Para transformar em algum protocolo para se comunicar, ou a gente manufatura de fato um controlador MIDI ali, qualquer, muito básico, né? É, e também até com, por exemplo, quando se tive a oportunidade na UFJF de trabalhar lá, fazer uma disciplina com um sintetizador modular, né? Que lá tem um sintetizador modular feito pelo Vinícius Brasil, né? Que, assim, já é um belo desafio aí, né? Porque os sistemas do Vinícius são muito peculiares, né? Ou seja, a, a, o circuito é desenhado por ele mesmo, de qualquer maneira. Ou seja, não segue, digamos, esse padrão Eurohack, né? Ou seja, não adianta você, por exemplo, buscar um tutorial no Eurohack e achar que dá para se adaptar. Mas, enfim, então a gente passou um semestre usando o sintetizador do Vinícius, só que pela entrada que recebia o protocolo MIDI, a gente começou a fazer sonificação, né? Ou seja, controlar o sintetizador e a síntese a partir de poemas ou obras literárias, né? Ou seja, que eram interpretadas. A gente também conseguia, ou seja, sonificava a partir dessa comunicação entre um framework no lab conectado diretamente ao MIDI. Então, ou seja, é realmente nesse encontro, nesses jargões de NIME e do HID, né? Ou seja, de criar, pelo menos, nessa interconexão, o que eu estou chamando aqui de de loteria pós-digital, mas é esse encontro entre essas plataformas, né? Entre os aplicativos que estão feitos dentro desse universo digital e o que a gente pode fazer e sintetizar aqui fora para manipular, né, de qualquer maneira. Né? Perfeito. Você falou na parte pedagógica e eu também fico curioso para saber como é que o ensino, né? Você já até tocou nesse ponto lá no início, Uhum, como é que ele realimenta e traz de volta para você ideias, como é que, na própria vivência do grupo de pesquisa, né? Dos dois grupos de pesquisa que você trabalha, como é que se contribui para a sua própria estética, para a sua própria voz uhum. composicional, né? É assim, é,
aquela coisa, como eu falei, assim, nunca é uma atividade paralela, né, de qualquer maneira, né? E a importância do ensino nesse meu fazer composicional, né, assim, tem um desses lugares, né, assim, um dos lugares que eu coloco como os lugares principais, né, onde a composição se torna realmente, digamos assim, inteligível enquanto prática sociotécnica, de qualquer maneira, né? Ou seja, quando eu ensino, seja programação criativa, seja ciência digital, seja gambiluteria, ou seja processo de composição, né, assim, eu estou menos transmitindo conceitos e mais produzindo situações, né, onde estudantes podem, em certa medida, perceber que toda a criação musical depende de redes de mediação, né, de qualquer maneira, de infraestruturas, de tecnologias, de políticas de som, né. Então, assim, o ensino, para mim, é onde a composição deixa de ser, digamos assim, um ato estético isolado, colocar entre aspas, né? E aparece como um laboratório desse intercruzamento entre ciência, tecnologia e sociedade, digamos assim, né? Nessa grande fileira, né? E, assim, e é um espaço pedagógico onde eu consigo, de maneira explícita, digamos assim, estabelecer esse diálogo entre que cada algoritmo de síntese, de certa maneira, é um filtro cultural, né? Ou seja, ele tem uma hipótese sobre timbre, de qualquer maneira, ou que cada técnica de captação e de modelagem define o que pode ou não ser, digamos assim, entre aspas, escutado. Né? Que cada estrutura de dados de certa medida, uma decisão epistemológica, ou que cada instrumento digital ou analógico, né, ele materializa uma política de acesso, de uso ou de relação, né, com a técnica. Ou seja, nesse intercruzamento, né, entre ensino e composição, para mim, ensinar é como pensar, e compor também, né? Como pensar com sistemas, né? Ou seja, como compreender que o gesto, né, musical existe também porque existem máquinas, existem códigos, existem protocolos, existem ambientes, existem, né, e existem ambientes imaginários produzindo condições de possibilidade para esse gesto, né? Então, assim, nesse intercruzamento no ensino, eu tento deslocar a comunidade para, né, como eu falei, de mero usuário de ferramenta para, digamos assim, para essa posição de coprojetista, né, de infraestruturas, né? E talvez isso é fundamental, digamos assim, na música, vou colocar assim, na música contemporânea, né? Porque, digamos assim, a escolha de um software, de um modelo de IA, ou de um codec, ou de um padrão de síntese, ou de um sensor é tão decisiva quanto escolher uma harmonia ou um motivo, digamos assim, né? São decisões que carregam valores culturais, vieses, né, as máquinas normativas, estéticas pré-embutidas, ou seja, então a pedagogia entra como um espaço onde, digamos assim, podemos, vou dizer assim, filosoficamente, seja isso na filosofia continental, na filosofia analítica, de desnaturalizar, né? De pensar, por exemplo, desses processos de naturalização de certas naturezas, né? Ou seja, essas escolhas aí, de perceber, né, como a música hoje em certa medida, intervir também no ambiente sociotécnico complexo, né? Ou seja, como ajustar infraestruturas e não apenas organizar, em certa medida, ações, né? Então, por isso, assim, o ensino influencia diretamente na minha criação, né? Que ele, digamos assim, me obriga a explicar processos, né? Que na composição, às vezes, operam de forma intuitiva, né? Ou ao mesmo, digamos assim, Subliminar, né? Que você nem. é, 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 ou seja, assim, explicar, de dar conta dessas camadas de decisão, né, que estão ali, técnicas, políticas, culturais, né, que atravessam, né, até o meu próprio trabalho. Ou seja, o ensino funciona como espelho crítico, né, de qualquer maneira, né? Ou seja, ele revela as infraestruturas que, mesmo ali, estavam se naturalizando de qualquer maneira. Ou seja, em síntese, ensinar onde eu testo, atualizo, tensiono as minhas próprias ferramentas conceituais e técnicas, né? E é no ensino que, digamos assim, a minha composição, né, se torna mais consciente de suas implicações sociotécnicas, né? E por isso que eu digo, por exemplo, assim, no meu percurso, que ensinar e compor são duas faces da mesma operação dessa investigação entre ciência, tecnologia e sociedade, né, hoje em dia, de qualquer maneira. Então, ou seja, nesse espelhamento quase. Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho agora de duas das obras, que a gente vai colocar o link aqui abaixo, né? Hum. Então, o link está aqui abaixo do vídeo. A primeira delas é Nakoja Abad, eu não sei como é que se pronuncia, porque é peça, né? Então, mas vamos pronunciar como está escrito foneticamente, né? Se você puder falar como é que surgiu essa peça, o Uhum. processo de gênese dela e até a performance ou até a, digamos, primeira audição, né? Sim.
Tá, eu posso talvez falar de forma resumida, né? Que tá, o que me fascina um pouco também é sempre quando eu vou fazer, digamos assim, a eleição de como colocar um título numa peça. Às vezes eu começo pela própria palavra. Então eu vou pela investigação quase que arqueológica, digamos assim, uma metodologia arqueológica quase filológica, eu vou a fundo, né? Escavando um conceito, uma palavra embarcada em um conceito, né? Então eu encontrei essa palavra maravilhosa, vagando por aí, entre lendo, sei lá, Averroes, ou seja, o Aristóteles do Averroes, na verdade, né? Ou seja, lendo literatura persa, e encontrei esse termo maravilhoso, né? Que é o Nacojabad, que na verdade é esse calque em língua persa, ou é um neologismo, que significa terra, digamos assim, terra de lugar nenhum, né? E resumidamente, tá? É uma peça que ela foi feita basicamente por. É uma época que eu estava investigando, por exemplo. Cara, eu ainda estava muito. Ainda sou, e estava muito fascinado por síntese por modelagem física, né? E eu estava tentando, digamos assim, aperfeiçoar, né? A gente pode chamar de jargão por eficiência algorítmica, alguma modelagem para sopros, né? A partir desses DSPs de modelagem de coluna de ar e também de como modelar a embocadura, né? Então, assim, é um negócio dá um certo trabalho para porque o meu objetivo não é nem tanto a simulação, o simulacro, mas é justamente a anamorfose ou a distorção, né? Ou seja, você conseguir, de certa medida, ver que tem uma certa identidade morfológica ali naquele timbre, que você consegue reconhecer, mas ele é um instrumento expandido, digamos assim, sabe? Então, eu estava investigando um pouco sobre modelagem física de aerofones, né, e desses aerofones de embocadura, e foi quando eu também descobri duas coisas, né, ou seja, duas formas de se abordar ou de se executar esses instrumentos de sopro, vamos chamar assim de trombones, para facilitar. Mas, por exemplo, tem uma técnica que é utilizada nas chamadas que a gente chama as pessoas chamam de ad-hoc, mas não é tanto o Adhan, é um Adhan um pouco diferenciado, né? Que é aquela chamada para as orações, né? Que são feitas nos miranetes. Só que nesses miranetes das mesquitas em Teherão, eles fazem o seguinte: eles usam para amplificar a própria chamada, não só por amplificação, né, elétrica, mas também eles usam uns aerofones, uns trombones de fato de metal e à medida que também tocam, né, a própria prosódia ali vai seguindo o que eles vão falando dentro desses aerofones, né? Ou seja, eles vão recitando e executando ao mesmo tempo, né? Isso nos miranetes para fazer chamadas. Aí eu achei curioso de onde a gente poderia achar, digamos assim, onde é que estariam as nossas, como é que é, trompas alpinas aqui, né, no Brasil, né? Aí foi quando eu fui ver que existe um ritual dos ticunas, né? Que eles fazem esse instrumento chamado iburi, que é feito, eu não vou lembrar agora, me perdoe, mas ele é feito a partir de uma certa casca de uma árvore muito específica, né? Ou seja, não sei se é, claro, obviamente não é eucalipto, mas assim, é aquela coisa que você tira a casca e da casca você consegue montar um aerofone. Então, os ticunas, né? Eles fazem esses aerofones e eles usam essa técnica mesmo dessa embocadura, como se fosse uma embocadura de trombone, de trompete ou de tuba, e eles também vocalizam dentro desse aerofone em rituais, digamos assim, como rituais de passagem dos jovens da comunidade, né? Ou seja, o membro conselheiro se reúne num ambiente escuro, eles ficam atrás, né, tem uma certa barreira que eles ficam atrás, numa sala, né, vamos dizer assim, numa sala, não, tá, não vou saber especificamente o termo certo da arquitetura da coisa, mas eles ficam por trás, vocalizando e assoprando e mandando, digamos assim, certas normas de conduta para o jovem que está, digamos assim, passando por esse ritual de passagem. Então, juntando essas coisas, eu fui ver como eu conseguia integrar dentro dessa própria modelagem do, da, desse instrumento, do Iburi, eu vou chamar assim, porque eu usei o próprio algoritmo para modelar um trombone, você pode fiz ali as readequações para tentar chegar próximo do Iburi e ver como é que eu introduzia dentro do próprio Iburi uma síntese articulatória do trato vocal, né? Enfim, é um desafio que ficou meio capenga, mas
o objetivo é meio que deixar de certa medida, o digital soar por seus artefatos, de qualquer maneira, né? Então, assim, a pesquisa veio dessa, digamos assim, a pesquisa, digamos assim, técnica veio disso. E junto com isso, digamos assim, como eu também estava interessado, tenho cada vez, né, tenho interesse também em pensar em síntese de vídeo, né, de qualquer maneira, que está um pouco ali associado, né, se a gente for pensar nos tecnomorfismos, tem muita coisa que está ali, certos objetos dentro da síntese de áudio que está dentro, que está nas frameworks de síntese de vídeo, de qualquer maneira. Então, nesse trabalho específico, eu estava investigando como trabalhar também com como você manufaturar suas próprias motores de renderização, né? E nesse caso, tanto motores de renderização para a síntese visual, mas também motores de renderização para jogos, né? Por isso que, por exemplo, esse trabalho, ah, ele basicamente é um passeio em primeira pessoa dentro de uma paisagem, um ambiente que é meramente fractal, ou seja, meramente puro cálculo ali, fractal, só que com com você fazendo seus próprios motores de renderização de jogos, eu fiz por uma perspectiva de primeira pessoa, né? Para meio que representar esse Nakojabad, esse terra de lugar algum, né? Mas basicamente é isso. Tecnicamente é isso a peça, né? Ou seja, eu próprio interpreto de qualquer maneira, né? Tanto é que na introdução da peça tem as próprias imagens do instrumento, né? Ou seja, então eu fiz né, um trombone com mangueiras, tarará, fiz a investigação, né, de certos comprimentos, de certos furos. Então fiz um certo trombone que é processado ah, por através de ressíntese por que no meio tem uma modelagem física desse buri. Então, ou seja, há uma conversa, né? É como se fosse ali um improviso com uma certa historicidade ou com uma certa memória, né? Porque, por exemplo, ali ele retém, de certa maneira, dados sobre para poder fazer a ressíntese, de qualquer maneira, dados do timbre, de qualquer maneira, que está entrando no algoritmo, assim como também vai interagindo, criando camadas, ou criando uma certa orquestração, que ali eu posso determinar, seja, aí justamente, a parte de orquestração eu posso determinar, seja por gramáticas generativas, ou seja sei lá, os modelos matemáticos mais padrões, sei lá, posso usar, sei lá, um Markov, uma estocástica ali, basicamente, só para fazer uma orquestração, né? Então, eu vou manipulando isso. Então, parte desse trabalho na Cojabad é isso, tecnicamente, sabe? Ou seja, eu fiz um trombone que interage em tempo real com, vamos dizer assim, com uma síntese por modelagem e, em certa medida, também com parte de aprendizagem profunda para poder fazer essas orquestrações. E nisso associado, e talvez aí seja o tempo diferido da coisa, né? Porque, como eu não tinha uma GPU muito boa na época, eu fiz a parte, digamos, da renderização do motor de jogo, da parte de imagem, separada, né? Ou seja, eu gravei e depois eu peguei essa gravação para reagir com o motor de jogo, né? Ah, acho que basicamente é isso. Agora, por exemplo, dentro dessa prática, digamos assim, a minha parte de modelagem composicional nesse negócio, é que eu trabalho assim com alguns conceitos, por exemplo, assim, acho que a minha trinca, ou a trindade dos termos que eu uso, é basicamente, eu trabalho com, meu fluxo de trabalho é passar pelo paradigma, não, é a paródia, o paradigma e o paradoxo, né? Ou seja, é, e nisso também há outras ontologias que eu tento formular, por exemplo, assim, tá, como é que funciona, vamos dizer, nesse caso, na Cojabad, como é que eu trabalho com essa ontologia, ou essa modelagem? Ou seja, essa primeira ideia de paródia não é muito no sentido, digamos assim, comum, né? Não é algo que é engraçado pela imitação cômica. A paródia aqui no sentido, ela é um dispositivo, de certa medida, que ela é um gestor de separação de algo do uso comum, né? Ou seja, o que a paródia, no final das contas, faz isso enquanto um instrumento operativo, né? Ela tira do uso comum, tira do uso hegemônico, tira do uso dominante, né? E é como se... Tem um texto do Afonso Romano de Santana que fala isso, né? Paráfrase e paródia, né? Eu acho que é nesse sentido que você pensa, É né? nesse sentido, é nesse Não no sentido. Aí, sentido de alinhamento com o não. tradicional, mas de paródia mesmo, de inovação, né? De inovação, e justamente tem um livro interessante que eu deixo, que é sobre o Agamben, né, o uso dos corpos também, que vai falar sobre paródia, que é justamente isso, você
desativar, ou desoperacionalizar, digamos, a própria língua, ou desoperacionalizar um gesto, ou desoperacionalizar um hábito, ou desoperacionalizar um uso. Então, significa o quê? Desoperacionalizar esse uso foi ter, de fato, ter feito essa investigação, ter feito essa modelagem e ter usado o meu corpo como laboratório, ter usado essa parte de corporealidade, fisiologia do som, para eu como fonte de ser intérprete, de qualquer maneira, né? Mas, enfim, a paródia quebra esse uso, né? Ou seja, a paródia, então, ele cria esse, vamos dizer assim, um espaço de respiro, né? Ou seja, ela suspende o modo de fazer e me permite escutar o que sobra, o que escapa, né? Ou seja, ela abre para um entre e deixa vir à tona um resto, sabe? São aquilo que se encaixa no modelo. O paradigma que vem depois dessa paródia, depois que eu desvinculo o uso, né, na investigação, ela não é um modelo geral. O paradigma aqui é muito pelo contrário. O paradigma seria como se fosse um exemplo singular, né? É o que cria laços por proximidade, né? Ou seja, é assim que funciona, por exemplo, digamos assim, é como se eu fizesse a parte de arqueologia de estudo de caso e de trazer esse elenco de singularidades e para entender a obra como um campo de relações. Então, o paradigma me auxilia depois que eu faço essa desvinculação do uso para terminar na ponta desse algoritmo que é o paradoxo, né? Ou seja, o paradoxo é aquele tudo que impede o fechamento da obra, né? De qualquer maneira, ou seja, manter as tensões vivas, ou impede que o gesto vire fórmula, ou que a técnica vire automatismo, e aqui é que entra a questão da esterese. E quando eu falo, por exemplo, que na ponta do algoritmo é o paradoxo, é porque eu penso em formas emergenciais, de qualquer maneira, né? Então, assim, dentro dessa relação ainda, né, depois da paródia, do paradigma e do paradoxo, ainda posso operar outras ontologias que eu chamo, por exemplo, ontologia do entre, que é, por exemplo, pensar no ser relacional, transitivo, não totalizável. É nesse entre, por exemplo, que aí eu negocio é como se fosse uma zona de fricção, né? É onde vai estar ali a discussão entre código e fluxo, gesto e som, abertura e fechamento. Depois desse entre, eu faço a discussão com o que eu chamo de ontologia do resto, que é a zona de excedente. É ali onde eu vou ver ruído, latência, desvio, resíduo, incompletude formal, como é que chama também? Artefatos, né, do processo. E entre o entre e o resto, eu acoplo a esterese, né, que seria praticamente essa minha fermentaria de uma inscrição na diferença do tempo, de persistência do gesto no som, da deformação, das invariâncias, para vir à tona uma estrutura emergente, né? Ou seja, uma formação imprevisível, situada, uma resposta singular a esses campos heterogêneos, né? Um acontecimento estético irreversível, digamos assim, né? Então, por exemplo, assim, quando eu falo de esterese, que digamos assim, é o que eu tenho trabalhado mais, até para conversar com invariância e simetria, ele para mim, opera como um operador central do pensamento composicional, em certa medida, me afastar criticamente, mas para fazer uma leitura deliberada desses critérios clássicos de simetria e variância, né? Que pressupõe, em certa medida, o que eu acho, né? Assim, tá, para além da estabilidade que a gente pode conversar, mas a questão da reversibilidade, né? E a conservação ao longo de um eixo de Quando você, tempo, quando né? você fala esterese, ela tem, metafórico, ela tem relação com aquela esterese magnética, digamos, aquela inércia. Exatamente, professor. Eu peguei eu comecei a perceber isso quando eu fiz. Aí está nesse outro trabalho, o, o De Natura, Denatura né? natura, né? Já Porque pode ir até nele, entrando e falando nele já, pronto, se quiser. porque para mim, esterese me veio nessa relação, porque foi nesse De Natura Natura que, tecnicamente, eu fiz um. Tá, prototipei um circuito que eu vou dizer assim, né, para a gente conversar com a audiência, é um dispositivo para escuta de campo eletromagnético, né? Ou seja, é um dispositivo para se fazer essa escuta. Que no final das contas é o seguinte: a base disso são indutores, né? Ou seja, são dois indutores que fazem essa carga, né? Fazem indutância, e isso é transferido para um amplificador operacional que vai fazer, digamos assim, vai reduzir o campo eletromagnético para um espectro audível. No final das contas, o circuito é isso. Só que o que me fascinava era isso, porque mesmo depois de carregado, os indutores, eles permaneciam com essa memória do estímulo, sabe? Mesmo que apartado da própria causa, sabe? Ele mantinha uma certa memória ali latente, né? Então, por isso que justamente, esterese eu tiro dessa relação de campos eletromagnéticos e tentando encarar como uma questão energética, de qualquer maneira. Ou seja, ela afirma ela afirma que todo gesto deixa marcas, de qualquer maneira, né? O sistema carrega consigo traços do que já aconteceu
e se deforma no processo, né? Ou seja, em Um vez de palimpsesto, garantir, né? Tipo um ou seja, palimpsesto. em vez de garantir uma constância, ela introduz, de certa medida, um desvio, uma deformação, né? Uma memória, né? Ou seja, é um processo só marcado pela diferença ainda presente, né? Ou seja, Uhum. aí eu tiro um pouco daí, de fato, as teorias do campo eletromagnético. Aí eu estou tentando formular isso como um modelo computacional. Perfeito, perfeito. Muito bem, eu acho que aqui a gente começa a chegar no nosso final. Se você quiser enviar uma mensagem para a nossa audiência aí, já te agradecendo mais uma vez pela possibilidade, né? Eu acho que quem assistir esse bate-papo vai poder derivar para diversas outras, né? Então, muitas perguntas, né? Precisaria 2 programas aqui, sua produção é muito vasta, mas se quiser mandar uma mensagem final, já te agradeço aí e, né? Assim, acho que como talvez assim então, de forma jocosa, eu costumo dizer que em todas as minhas militâncias eu perdi, né? Sou um perdedor. Várias militâncias perdidas, e nessa seara, né? Nessa quadra, a luta persiste, mas assim, a gente tem tido muitas perdas. Mas, de qualquer maneira, eu ainda persisto enquanto que, para mim, digamos assim, o único. ah, ainda cultivo a utopia, né? Enquanto uma paisagem que eu gosto de habitar. Mas eu penso, por exemplo, assim, né? Se a gente fosse perguntar, né, sobre perspectivas, né, futuras, né, para a produção computacional, seja para o Brasil, para a América Latina, né? Eu penso que talvez os desafios no horizonte que estejam aí para nós, né, seja essa questão, mais uma vez eu repito, né, de pensar é chegado talvez um momento de a gente pensar esse letramento digital crítico, né, como condição de criação, ou seja, hoje, compor não envolve saber lidar, seja com esses modelos de IA generativa corporativa ou não, ou lidar diretamente com suas arquiteturas e trabalhar localmente com elas, né? Atendendo a urgências e emergências locais e regionais. Né? Não dá para se também se passar incólume sobre essas questões dos pipelines de áudio, dos padrões de codificação, dos sistemas de captura e síntese. Então, assim, fica talvez assim, não basta saber usar essas ferramentas, né? Mas de qualquer maneira é preciso entender o que elas pressupõem, né? Então tem esse desafio do letramento digital crítico. Há também a questão que talvez eu deixe assim, para a gente se pensar como horizonte crítico também de uma plataformização da educação musical, né? Ou seja, essa plataformização crescente do ensino, né, de acesso às ferramentas, né, ou seja, estamos formando compositores e artistas em ecossistemas que dependem cada vez mais de, digamos assim, serviços de cloud, né, não soberanos, modelos generativos corporativos, frameworks fechadas, né, ou seja, portas de entrada determinadas por empresas, de qualquer maneira, mas assim, algo que a gente possa pensar sobre essa questão da plataformização. E outra também sobre colonialismo e soberania de dados na música, né, ou seja, grande parte desses sistemas que a gente usa, né, ou seja, de gravação, de síntese, essas plataformas operam com regimes de dados, né, que capturam produção, que treinam modelos a partir a gente se torna, digamos assim, desenvolvedores compulsoriamente, né, terceirizados, né, ou seja, Isso. e pensar também, acho que no final, essa provocação maior, que se for pensar nas IAs generativas, e pensar em como recuperar a vulnerabilidade à máquina, né, ou seja, para a gente criar nossas próprias ferramentas, tensionar os nossos modelos, ou seja, produzir IAs artesanais ou não normativas e locais, né? Explorar a estabilidade como potência crítica, de qualquer maneira. Acho que talvez é isso. Perfeito. Obrigado. Então, obrigado Eu a agradeço. todos. Obrigado ao Henrique pela participação, né? E teremos ainda um último programa em dezembro, mas é, então deixo aqui meu abraço a vocês e Henrique, eu peço para você ficar um pouquinho offline para a gente se Tá bom. despedir. Tá, grande abraço. Até mais.